Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha, uma quinta-feira, 4 de janeiro, agitada no futebol. Agitada na CBF, agitada em Brasília, agitada no Vasco, agitada nos outros clubes também. E a gente vai trazer as informações porque são todas importantes, né? Vamos falar bem de Vasco da Gama por aqui, que é o nosso canal, mas também tem coisas envolvendo o Edinaldo Rodrigues, que é um grande vascaíno. O filho dele se chama Roberto, por causa de Roberto Dinamite, sendo reconduzido por Gilmar Mendes à presidência da CBF e dizendo que quer definir o quanto antes a comissão técnica permanente da seleção brasileira. Fernando Diniz não vai ficar porque o Fluminense não libera, tem contrato até junho. Então a gente vai tocar nesse assunto. Também chegando aí um zagueiro, Robert Rojas, de 27 anos, está voltando dos Estados Unidos, o Alexandre Matos. Tem a Copinha, o Vasco estreando amanhã. Tem o Fluminense vendendo o zagueiro Nino e o Renato Augusto se apresentando. O goleiro John sendo comprado pelo Botafogo. E o Corinthians desistindo do Gabigol. Você já viu que não faltam notícias para a gente agitar daqui a pouco para você. Mas antes, peço para se inscrever nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Peço também para você dar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante você dar o joinha, se inscrever, dá uma olhadinha aqui, se estiver vermelhinho, clica aí, confere se você realmente está inscrito no nosso canal. Graças a Deus, nós fizemos um vídeo com o Zé Colmeia. Nossa, deu muita visualização, estava em mais de 50 mil visualizações, graças a Deus e graças a você também, tá? Então, depois da vinheta, a gente traz notícias. Roda a vinheta! Vamos lá então, sem maiores delongas, vamos às notícias, porque temos muita coisa para falar. Deixa eu começar com a notícia da tarde, né? Que é o zagueiro Robert Rojas, de 27 anos, que o Vasco está trazendo por empréstimo. Ele também é da seleção paraguaia e vem emprestado pelo River Plate até final deste ano. Se ele bater as metas, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Ele tem 27 anos e foi uma indicação do técnico Ramon Dias. Ele joga de zagueiro, se precisar, joga de lateral pela direita e joga também de volante. Ele jogou de lateral direito naquele jogo em que o River Plate foi eliminado pelo Internacional na Copa Libertadores e, inclusive, perdeu um dos pênaltis, né? O Robert Rojas, mas é um jogador da seleção paraguaia e que pode agregar bastante aí ao elenco do Vasco da Gama, o zagueiro Robert Rojas. E também quero falar que do Paraguai, aliás, do Uruguai, o jornalista uruguaio Matias Torres diz no Twitter, né, no antigo Twitter, no X, que o atacante Luciano Rodrigues conta com a aprovação de Ramon Dias e da 777 para ser contratado pelo Alexandre Matos. Ele que é atacante, tem 20 anos, está dentro daquele perfil de jogador que a 777 gosta, né, para investimento, e é da seleção uruguaia também. Alexandre Matos, que está voltando dos Estados Unidos para recepcionar os jogadores que se reapresentam neste sábado ao técnico Ramon Dias. Aliás, o técnico do Sub-20, William Batista, deve dirigir o time alternativo no início do Campeonato Carioca, enquanto que o Ramon Dias estará com a equipe principal na pré-temporada em Punta del Este e participando daquele torneio de verão do Uruguai. Cada jogo tem um troféu, né? O Vasco joga contra o São Lourenço,
no dia 18, e depois com o Deportivo Maldonado no dia 21. Por falar em Copa São Paulo de Futebol Júnior, falar no William Batista, amanhã ele comanda o Vasco contra o Macapá, 3h15 da tarde, lá em Guarulhos, é a estreia vascaína nesta competição. Os jogadores do Vasco, praticamente todos já estão aqui no Rio de Janeiro. Muitos vídeos foram postados dos atletas treinando a pré-temporada, ou melhor, durante as férias, né? Eu vi um vídeo agora do Eric Marcos treinando na praia, ele que se lesionou no final do campeonato, teve uma lesão muscular e pela movimentação dele na praia já está recuperado. É mais um reforço que ganha o técnico Ramon Dias para esse início de temporada. Resta saber quem viaja lá para Punta del Este e quem fica para o time alternativo. O volante Fernando, de 36 anos, ex-Sevilha, que esteve no noticiário do Vasco da Gama, a informação que vem de Porto Alegre é que ele está negociando salários com o Internacional. O Cruzeiro e também o Bahia têm interesse no volante Fernando, que é um jogador de 36 anos, foge um pouco daquele perfil que a 777 quer, né? Mas os jogadores até 28 anos, até 30 anos, esses podem estar no radar da Vasco SAF. Então, é isso em termos de Vasco da Gama, na preparação para retornar ao trabalho no sábado, aí tem os exames médicos e na segunda-feira já tem a delegação que viaja lá para o Uruguai. Com relação à CBF, né? Foi um dia quente, porque primeiro a PGR, a Procuradoria-Geral da República e a AGU, né, se manifestaram a favor da volta do Edinaldo Rodrigues e alegando que poderia trazer um prejuízo grande ao futebol brasileiro em caso de uma intervenção da FIFA, até porque o Edinaldo ele foi afastado da presidência da CBF por uma decisão do TJRJ, da Justiça do Rio. E, mais tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar ao Edinaldo, dizendo que, na liminar, que vê eminente prejuízo ao futebol brasileiro caso fique fora do torneio pré-olímpico. E o Edinaldo, a revista Veja, concedeu sua primeira entrevista nesse retorno à presidência da CBF e disse que tem pressa em definir a comissão técnica permanente da seleção brasileira. E Fernando Diniz não vai ficar, o contrato dele é até junho, o Fluminense não abre mão do Fernando Diniz e com isso ele não vai continuar como técnico da seleção brasileira. O Edinaldo já quer definir a comissão técnica da seleção definitiva e o nome de Dorival Júnior, técnico do São Paulo, cresce bastante para ser indicado. E o do Felipe Luiz, que já passou pela seleção brasileira, pendurou as chuteiras no final do ano passado no Flamengo, esse aí pode ser o coordenador da seleção principal do Brasil. Aquele papel que foi exercido pelo Juninho Paulista na última Copa do Mundo pode ser exercido aí pelo Felipe Luiz como coordenador da seleção brasileira. A CBF está em recesso. Ela volta aos trabalhos na próxima segunda-feira, quando vão chegar aí membros da FIFA e da Conmebol para analisar essa questão política da CBF e, inclusive, os documentos assinados pelo senhor Hélio Santos Menezes, administrador provisório, foram todos acatados pela FIFA e pela Conmebol no entendimento da administração provisória feita pelo doutor José Perdiz. Falei com o Perdiz depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, perguntando se ele iria se manifestar, disse que não vai se manifestar. E o Edinaldo Rodrigues é acusado de assédio sexual e moral pela ex-diretora de infraestrutura da CBF, Luísa Xavier,
que protocolou ação no Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio, no dia 21 de dezembro, e cobra uma indenização de R$ 1.800.000. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos envolvendo essa questão da entidade. Deixa eu trazer aqui algumas notícias, né? Porque o Santos comunicou oficialmente que vendeu o goleiro John ao Botafogo, goleiro de 27 anos, o John que estava emprestado ao Valladolid da Espanha. Vai ser apresentado nos próximos dias. O Fluminense, o meia Renato Augusto, ele é aguardado nesta sexta-feira no Flu para os exames médicos e assinatura do contrato de 2 anos. Renato Augusto que passou pela base do Fluminense. E o Tricolor também oficializou a venda do Nino para a equipe do Zenit, que também oficializou a compra deste jogador. Com relação ao Corinthians, o clube desistiu da compra do Gabigol, né? Faltou acordo financeiro, havia uma pressa para definir esse negócio e a pedida do Flamengo de 700 milhões de reais também assustou. O Corinthians também tem pressa para definir Thiago Maia, indo para o Corinthians, e o Fausto Vera, que é argentino, vindo para o Flamengo, mas o Fla exige que o Corinthians pague uma dívida de 20 milhões com o Argentino Júnior desta compra. Então, são algumas notícias que a gente traz aí para que você possa analisar e dar a sua opinião também aqui no nosso canal, interagir conosco, que é super importante, é o que eu estou te pedindo, para me ajudar nessa aí, porque vai ser muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, o Wellington Campos FC, se inscreva, esse vermelhinho aqui embaixo, se tiver vermelhinho, clica nele, vai na palavra todas, né, do sininho, e dá o joinha também para habilitar. Na palavra todas, você bota em todas, porque aí todo vídeo que a gente subir, você vai receber uma notificação e vai dar aquela força para o nosso trabalho. Tá certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.